Senhoras e senhores, está começando mais um Turmindcast e hoje falaremos sobre a advocacia aplicada aos direitos humanos e políticas públicas. Mas, como de costume, você já está acostumado aqui, a gente vai, obviamente, procurar entender o mercado também do ponto de vista financeiro e econômico. E, obviamente, explorando tudo e mais um pouco da nossa convidada, que manja bastante sobre o assunto, sobre posicionamento, oportunidades de mercado e, principalmente, carreira jurídica, porque ela tem uma carreira super legal e vai contar para a gente um pouco dos bastidores aí. Estamos aqui com a presença ilustre da doutora Vanessa Ramos. Ela é mestre em Direitos Humanos. Eu vou resumir um pouquinho a bio dela, depois ela vai contar ao longo do episódio. Mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná, coordenadora adjunta do Grupo de Estudos Avançados sobre Gênero, Crime e Diversidade do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Bem bacana. Vencedora do Prêmio Marcelino Champagnat por melhor desempenho acadêmico do curso de Direito em 2018. Olha só que massa. Nas horas vagas, ela advoga, né, no escritório Trauchinski Mufone, que ela participa de bastante coisa. E o mais importante, né, não podemos esquecer, ela é a esposa do Lucas Taylor, que esteve aqui, um dos advogados mais simpáticos que já participaram aqui do nosso podcast. Um dos melhores episódios aqui do podcast. Episódio 70, então um abraço para o Lucas. Muito obrigado pela sua presença, Vanessa. Imagina, obrigada pelo convite, muito honrada em poder compartilhar um pouquinho e aprender com vocês. Legal. E também estamos com o Yuri aqui, que eu fiquei curioso para saber se ele disputou o prêmio Marcelino Champagnat, né? Porque ele cursou. Eu tava explicando aqui, né, que eu ganhei o prêmio, né, mas como eu tive 12 DPs e só pode ter 0, daí eu acabei não podendo tirar o prêmio. Ganhou, mas não usufruiu. Ganhou, mas não levou. Pude, né? Melhor nota, mas o pessoal vê outros indicadores também, né? Eu imagino que você ganhou esse prêmio, sim. Beleza, vamos entrar direto no que interessa. A gente gosta de falar aqui um pouco sobre... o nosso ouvinte está acostumado a gente falar sobre oportunidades de negócio, mercado e tal, mas não tem como falar, né, da advocacia voltada a direitos humanos, enfim, sem falar especificamente sobre do negócio, do mercado em si, né? Então, eu vou pedir para você começar contando para a gente um pouquinho do ponto de vista mercadológico, como é que é essa combinação quando você, enfim, se formou, agora eu vou advogar, né, em favor dos direitos humanos. E aí entrou no mercado. Como é que o mercado se divide hoje, que você já está há mais de 4 anos advogando? Conta um pouquinho pra gente. Então, na minha carreira jurídica, eu acho que ela se divide em 2 momentos, né? A carreira acadêmica e a carreira da advocacia, especialmente. Tudo que a gente aprende na academia é possível implementar na prática da advocacia, e isso é extremamente importante, né? Como vocês viram ali um pouquinho do meu currículo, eu realmente trabalho muito com a questão dos direitos humanos e principalmente relativo ao gênero feminino, né? Então, atualmente, eu tenho 2 vertentes aí de trabalho. Na área acadêmica, que eu foco realmente em pesquisas, agora pretendo entrar no doutorado, já fiz o meu mestrado nessa área, e na prática da advocacia, toda a rotina é especializada nos direitos humanos e para privilegiar o gênero feminino. Então, a atuação do escritório Trauchinski Mufone, ele realmente é voltado para o direito penal econômico. Então, você vai pensar, mas como que a gente vai conseguir implementar o gênero feminino, implementar os direitos humanos nessa área em específico? É pelo modo de atendimento. Então, um pouquinho antes a gente estava conversando aqui que realmente, quando chega alguma causa que envolva uma mulher, por exemplo, eu não vou desqualificar essa mulher se ela estiver contra o meu cliente, eu não vou fazer perguntas constrangedoras, por exemplo, com que roupa que você estava, você acabou dando ensejo a essa situação, algo desse tipo. Toda a atuação, ela é voltada justamente ao respeito de todos os direitos que a gente possui, né? E com isso também entra os direitos humanos. Então, nós pleiteamos por uma melhora no sistema prisional para os nossos clientes que encontram-se privados de sua liberdade. A gente procura fazer o processo inteiro de uma forma menos prejudicial e menos dolorosa para quem responde esse processo penal, que já é uma característica bastante perturbadora, tem um estigma social, tem um preconceito que se prolonga por anos, às vezes a pessoa vai continuar a vida inteira com esse preconceito, então nós tentamos fazer com que isso seja menos doloroso. Então, o cliente está preso, a gente vai providenciar tudo que é possível, vamos tentar que ele receba as visitas que são permitidas, Vamos entrar em contato ali com o diretor da penitenciária. Durante o processo penal, todos os direitos vão ser garantidos. A gente vai conversar o tempo todo com o cliente. A comunicação com o cliente é essencial para que ele se sinta seguro. Não adianta a gente realizar um excelente trabalho se o cliente não percebe que a gente está realizando esse excelente trabalho. O cliente, às vezes, ele não vai ler nenhuma petição que você apresentou no processo. Sim. Mas ele vai saber o trabalho que você está desenvolvendo pelo que você vai contar para ele. Claro. Então, apresentei uma defesa de 1000 páginas. Para ele não interessa o que está escrito, interessa o resultado que ele vai ter, tá? Sim. Com essa defesa de 1000 páginas, o que eu vou obter?
né? Então é justamente nesse sentido que a gente faz com que os direitos humanos e principalmente os direitos das mulheres acabe vigorando, né? Pelo que você fala, parece que o trabalho que concerne direitos humanos, né, é muito extra altos, assim, né? Tipo, o direito penal econômico é ali, é a questão mais processual, né, e defender os direitos ou amenizar as situações, né? Mas você tem que arrumar todo o contexto em volta, né? Desde a vida pessoal da pessoa também. Exatamente. Como reinserir ela de uma forma, né, eficaz também, como ela ter uma dignidade dentro da prisão, né? Isso. Muito interessante isso, né? É um trabalho um pouquinho mais holístico do que só autos ali, né? Exatamente. E veja que o processo penal como um todo, né? Todos os advogados, acredito criminalistas, eles acabam trabalhando não só com o cliente. Às vezes a família do cliente, ela tá mais preocupada do que a própria pessoa que tá presa. Sofre mais, às vezes. Então, assim, você tem que dar um suporte realmente pra família, atender, explicar o que tá acontecendo, o que vai acontecer, que às vezes o que tá acontecendo, a pessoa tem um controle sobre isso, né? Ela não causa tanta ansiedade, mas o que vai acontecer é algo que a pessoa não tem controle nenhum. Então, cabe ao advogado explicar essa situação, né? E com relação aos direitos humanos também, todas as normas de direitos humanos normalmente têm um viés constitucional, né? E lógico que o viés constitucional, ele ampara todo o processo penal. Mas essas violações constitucionais normalmente são alegadas em sede de tribunais superiores, né? Então, ali o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, em recursos que também são ditos como recursos excepcionais, que são o recurso extraordinário e o recurso especial. Então, nessa fase, a gente efetivamente pode usar as previsões de direitos humanos e tratados internacionais, aquelas previstas na Constituição da República, para que o direito do cliente também seja assegurado. Sim. Mas veja que até a gente chegar no STF, já se passaram anos. Sim. Eu não posso ficar aguardando que o processo chegue a esse estágio somente para então aplicar os direitos humanos, né? Deixa eu até te perguntar, assim, vendo você falar, me corrija se eu estiver errado aqui, eu tô pensando como advogado iniciante, assim, né? Uhum. Poxa, me tornei mestre em direitos humanos, enfim, isso me parece que dá um plus no sentido de posicionamento até de mercado. Fala assim, olha, por mais que você vá preso em uma determinada situação, eu vou te defender em razão de você ter esses direitos. Algo que, teoricamente, um advogado criminalista tradicional não saberia ou não entraria. Faz sentido ou não? Tipo, você dá um conforto a mais, porque você fala da família, é super legal. Você fala assim, olha, além da advocacia, né, de eu defendê-lo, eu vou olhar pelos direitos que ele tem. Então, sim. Pode você ser mestre nisso, te dar essa com autoridade. Certeza. Né? Veja, as pessoas, elas se graduam em direito e elas têm uma percepção geral daquilo, né? São várias áreas de atuação, você pode atuar onde você quiser, com a matéria que você quiser. Mas quando você acaba se especializando, seja através de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, MBAs e outros cursos que podem ser feitos, você acaba se especializando mais em alguns temas. Então, lógico, uma pessoa que fez uma pós, por exemplo, em processo penal, que é bem geral, ela vai ter maior conhecimento em tese do que eu em processo penal. Assim como se eu tenho essa especialização no mestrado em direitos humanos e políticas públicas, eu vou ter um olhar mais voltado aos direitos humanos e às políticas públicas. As políticas públicas, nesse ponto, você fala assim, pode pensar, né? Nossa, ela não se aplica à advocacia. Só que vários dos meus casos eu posso utilizar para aprimorar ou para tentar fazer uma nova política pública. Por exemplo, não existia visitação íntima para as mulheres, só para os homens. Então, os homens podiam receber namoradas, esposas nos presídios e as mulheres não. Ou era previsto o direito, mas a penitenciária que a mulher estava abrigada não tinha uma sala específica, um espaço destinado para aquilo. Então, a operacionalização desse direito não era realizada. A partir de casos que alguns outros advogados atenderam essas mulheres e perceberam a necessidade, a visita conjugal, ela não é só por uma festa, né? Ela realmente tem uma efetividade de acalmar os ânimos, enfim, e assegurar outros direitos que possam estarem sendo violados. Então, a partir disso, eles propuseram projetos de leis, enfim, e acabou que isso, hoje em dia, é operacionalizado. Isso é uma política pública realizada mediante um caso concreto. Não, é uma linha meio tênue, a política pública e os direitos humanos, né? Bem tênue. É olhar o que já existe, em termos de lei, e falar, a política, vou ter que mexer na política pública. É a operacionalização dos direitos. Ou o direito não está sendo cumprido. Já tem a lei, mas o direito está sendo cumprido. Direitos humanos. Depende de muita gente no meio ali, né? Mas uma curiosidade,
Como é que é a vida assim, de uma pessoa dentro da prisão que tem um advogado que tem essa especialidade de uma pessoa que está meio, digamos assim, sozinha ou que tem um atendimento muito básico? Você consegue, de fato, mudar a realidade dela, assim, só exigindo coisas que são de direito dela? Sim, com certeza. Essa advocacia que exige várias coisas e é bastante atuante no processo penal é chamada de uma advocacia combativa. O jeito que eu me designo, né? Então, assim, nós não fazemos nada que não é nos permitido. Então, a gente não vai requerer alguma coisa ao diretor da penitenciária ou a gente que está ali que a lei não nos assegure. Mas a gente faz cumprir exatamente a lei. Então, por exemplo, quando você é preso preventivamente, dificilmente você tem direitos a visitas da tua família, exceto do advogado. O advogado pode ir lá quantas vezes quiser. Se quiser passar o dia inteiro conversando, você pode, pela teoria, né, em lei. Lógico que você não vai fazer isso porque vai atrapalhar todo um sistema, mas enfim. Eu tive um cliente que foi preso e a família era de São Paulo. E ele tinha netos pequenos, assim, era uma situação bem constrangedora. E nós conseguimos... evidenciando essa questão dos direitos humanos, que ele recebesse uma visita de 15 minutos só para a família ver que, aparentemente, ele estava bem e para ele falar, olha, eu estou bem. É diferente quando o preso fala que está bem do que o advogado fala, não, olha, eu vi ele hoje e ele está bem. Uhum. Então, assim, isso estava dentro da lei, só que não estava sendo operacionalizado. Então, um advogado ir lá e falar que quer isso, realmente muda a vida da pessoa. Essas pessoas que são atendidas por advogados que não são tão combativos, ou, por exemplo, pela Defensoria Pública, que tem muitos casos, ela não consegue dar essa atenção especial para cada um que ela atende, eles podem estar sendo preteridos de alguns direitos que já estão previstos, e até né? por esse posicionamento deve acontecer a troca, eventualmente, de advogados, né? Tipo, puxa, eu sei que a Vanessa tem um posicionamento mais combativo, meu advogado não combate nada. Sim, com certeza, com certeza. Vou pedir para a Vanessa. E uma outra curiosidade, não sei se você vai para Não, pode perguntar. Porque eu queria entender assim, como que é a atuação de um advogado penalista, vamos dizer assim, focado em direitos humanos, na questão da reinserção assim, de uma pessoa na sociedade. O que de fato você consegue ajudar? Quais são as atuações do advogado especialista nesse âmbito? A partir da condenação de uma pessoa, normalmente se torna público, né? Então, eu trabalho com clientes que eles são pessoas bastante públicas, assim, né? Políticos, grandes empresários. Então, assim, a mídia normalmente tem um interesse em cima dessa pessoa, né? Então, quando sai a condenação, praticamente todo mundo fica sabendo. Então, o advogado, ele atua a partir, por exemplo, de notas para a imprensa, para explicar o que efetivamente aconteceu. Ele pode explicar que aquilo ainda não é uma decisão definitiva, que isso vai para segundo grau de jurisdição, vai para os tribunais superiores. Nós podemos fazer com que, por exemplo, havia uma investigação em andamento de uma menina, realmente uma menina, 20 anos, que foi envolvida por questões que o pai dela praticava, e ela não estava conseguindo emprego por conta dessa questão. Quando as pessoas jogavam o nome dela, elas viam que a menina estava respondendo uma investigação criminal. Dificilmente você vai contratar alguém que responde uma investigação criminal. É isso que os dados apresentam no Brasil hoje. Com certeza. Então, nós solicitamos ao juízo que isso ficasse em sigilo, que quando as partes procurassem, que não fossem as partes do processo, elas procurassem, elas não iam encontrar isso, porque era só uma investigação. Ela não estava respondendo uma ação penal, não tinha nenhum fato contra ela naquele momento. Era a polícia investigando. E por que isso estava público? Entendeu? Então, o advogado ele vai trabalhando em diversas frentes. Isso depende muito da necessidade do teu cliente. Às vezes o cliente fala, olha, eu realmente não posso sair na mídia. Você faz de tudo para que aquilo não saia na mídia. Eu realmente não posso que isso venha a ser divulgado num jornal específico, porque é aquilo que o cliente do meu cliente lê. A gente vai atrás para tentar não fazer. Mas tudo depende muito da necessidade do cliente. É uma atuação realmente voltada ao cliente, né? Bem legal, bem legal. Mudando um pouquinho né, ainda dentro desse contexto da advocacia penal, deixa eu te perguntar, a gente falou até nos bastidores, tá, Vanessa, para você compartilhar, eu achei bem legal. Como é que é a divisão do mercado, do ponto de vista, se você puder citar algumas causas, né? Que a gente fala de advocacia penal, empresarial e tem o tradicional, né? A gente até citou aqui o Daledoni, que é conhecido nosso, enfim, e você citou a diferença de causas. Conta um pouquinho e dá exemplos de casos, né? De casos, de situações, enfim, que os empresários, por exemplo, que vocês principalmente atendem, né? Acabam sendo acometidos e que vocês defendem eles. Então, nós temos uma divisão dentro do direito penal, que são os crimes de rua. Então, são os crimes normais, homicídio, tráfico, lesão corporal, violência doméstica, isso tudo normalmente é crime de rua.
Isso tudo normalmente tem uma competência que a delegacia de polícia investiga, isso vai depois, posteriormente, para a justiça estadual e tribunais de segundo grau, tribunais superiores, e é isso. São crimes que não são menos complexos que os crimes oriundos da advocacia empresarial penal, mas eles são crimes que a atuação é totalmente diferente. Por outro lado, nós temos os crimes penais econômicos, né, que são voltados aos sócios ou às empresas que respondem a infrações penais. Então, crimes muito conhecidos: corrupção, empresários que pagam políticos para obterem vantagens ilícitas. Isso existe ainda? Você acha? Não, isso aí é só teoria. Lavagem de dinheiro, então o dinheiro que é oriundo de uma infração penal antecedente, a pessoa compra carros, mansões, normalmente em dinheiro em espécie, para que lave-se esse dinheiro, então ele reinsere o dinheiro Bitcoin, que é então, proveniente de uma infração penal anterior, para que ele possa usar isso de uma maneira mais fácil. Crimes ambientais, que mais? No site, inclusive, vocês citaram a colaboração premiada. Exatamente. Da prática desses delitos, ou da suposta prática desses delitos, decorrem diversas atuações, né? Uma delas é o contencioso, que você pode ir para uma ação penal e você vai se defender dentro daquele processo. Outras atuações, elas são por meio dos acordos. Então, colaboração premiada, acordo de leniência, atualmente, bem recente, o acordo de não persecução penal. A diferença entre acordo de não persecução penal e a colaboração premiada. O acordo de não persecução penal, você vai confessar que realmente você fez um delito, o Ministério Público te oferece um acordo que normalmente você vai pagar uma quantia em dinheiro, ou às vezes até uma pena restritiva de direitos, uma prestação de serviços à comunidade, enfim, e você não vai responder ao processo penal. Se você cumprir com todas aquelas condições, o processo some. Basicamente, né? A colaboração premiada já é diferente, porque além de você confessar o que você fez, você tem que entregar aos seus amiguinhos e falar o que eles fizeram. Essa é a diferença. As multas, logicamente, são muito maiores, as penas são muito mais graves, e esses acordos, eles... Que é a mesma coisa da Operação Lava Jato, né? Isso, exatamente. Né? Os grandes doleiros que fizeram colaboração, os políticos que fizeram colaboração. E veja que eles respondem a diversas ações penais, só que eles estão respaldados por aquele acordo entre eles e o Ministério Público Federal, para que a pena não ultrapasse daquilo que foi acordado anteriormente, em troca da entrega de algumas provas e de algumas pessoas. Que loucura. Eu estava conversando nessa viagem que eu fiz semana passada com um rapaz que estava lá, que ele é procurador federal, e ele estava falando da dificuldade de você repatriar valores que estão em países estrangeiros, né? E mesmo nos acordos de colaboração premiada, ele falou que em muitos casos, da Lava Jato, por exemplo, foi feito o acordo, foi dito que ia ser devolvido tal valor e foi devolvido parcialmente. E daí fica aquela discussão, quanto que eu vou cumprir do acordo também do lado do Ministério Público, né? Sim, porque o dinheiro em outro país é só casos assim que a pessoa pede para devolver ao governo, segundo essa pessoa, né? Você pode me corrigir se estiver errado, mas que é muito difícil, assim, praticamente impossível, você conseguir que a justiça brasileira repatrie um valor de uma conta estrangeira, né? Veja que as contas estrangeiras normalmente não, mas em alguns casos, elas não possuem nem o nome da pessoa. Elas são números. Fato. Então é a conta 1, 2, 3, 4, 5. Panamá. Se ninguém me conta de quem que é a conta 1, 2, 3, 4, 5, eu nunca vou descobrir de quem que é a conta. E assim, nem o governo do outro país, ele consegue descobrir, porque a conta não é nominal. São números. Então, assim, por isso que os acordos de colaboração premiada são tão importantes. Porque daí eu vou e conto, olha, a conta 1, 2, 3, 4, 5 é do Guilherme. Então, se o Guilherme estiver respondendo alguma coisa, você pode ir atrás dessa conta. Eu não tenho nada no Panamá. Aqui é tudo números, não tem nada nominal, tudo números. Então, veja que por isso tem essa dificuldade, né? Faz sentido. Inês, deixa eu te perguntar, a gente falou até nos bastidores que eu achei interessante, sobre o posicionamento do escritório para captação de clientes, né? Que você já citou um pouquinho antes aqui. Como é que hoje vocês se posicionam? Qual que é a característica? O que faz o cliente vir até o escritório, né? Porque você teve uma ascensão super rápida, que você comentou um pouquinho. Como é que você entende o posicionamento do escritório para quem está ouvindo, assim, no sentido de, puxa, eu quero me posicionar, adoro advocacia penal, mas eu não sei como que o cliente chega até mim. E o que é uma ascensão super rápida também. A ascensão super rápida que vocês estão comentando, na verdade, ela foi muito mais fáctica e circunstancial do que planejada, né? Mas eu entrei há 4 anos atrás como estagiária no Trauchinski Muffoni Advogados, passei para advogada júnior quando me formei e atualmente eu sou sócia do escritório. Como que o cliente chega para uma área que é tão tradicional,
que dificilmente você consegue fazer marketing porque as coisas são sob sigilo. E como que a gente faz para que isso ocorra, né? Então, o nosso principal marketing é o boca a boca, é a indicação, é você fazer um bom trabalho anteriormente para que o cliente te indique. Essencialmente também a especialização dos colaboradores. Então, os demais colaboradores também estudam bastante sobre o tema e nós somos extremamente especializados naquilo que nós trabalhamos. Então, se você contrata um escritório que não está acostumado com a rotina desses crimes empresariais, dessas grandes operações, eles não têm uma operacionalização da defesa diferentemente de nós. Então, é extremamente importante para que os nossos clientes sejam bem atendidos essa especialização, e essa especialização acaba fazendo com que a gente faça marketing em cima disso. Então, os nossos clientes chegam principalmente por indicação, mas quando eles vão até o nosso site, até o nosso Instagram, pesquisam os nossos currículos, enfim, eles percebem que não é só, não é um caso isolado que a pessoa está me contando. Eu efetivamente vou ter uma prestação de serviços bastante especializados, porque eu estou vendo que elas estudam, elas fizeram, obtêm títulos nessas áreas, elas publicam bastante artigos, enfim. É dessa forma. Ouvindo você falar, me parece que assim, tipo, quando eu atuo numa área, né, no penal, como é o caso de vocês empresarial, em que eu não posso divulgar tanto, né, não tenho tanta facilidade assim, eu preciso ter um brand muito forte. Esse brand é o meu currículo, é a minha base. Exatamente. Eu preciso mostrar que eu sou especialista naquilo o tempo todo, para que o cliente se sinta seguro. Até porque o perfil do cliente não vai contratar qualquer um. Exatamente. Ele quer alguém que realmente tenha, né, uma capacidade para resolver aquela situação. Bem legal. Agora, você comentou... Só uma dúvida, quantos anos tem o escritório como instituição? Acredito que 8 anos. Então o escritório também é relativamente novo. É relativamente novo. Não, realmente, então, acho que é um pouco fora da curva essa ascensão tão rápida mesmo, né? Tanto a sua como profissional do escritório. Quanto do escritório, exatamente. Você até comentou ali nos bastidores, que a gente estava falando sobre, enfim, um pouco da advocacia consultiva e contenciosa nessa questão penal empresarial. Conta um pouquinho da tua visão daquilo que acontece de fato. Tipo, a gente sabe que os clientes não contratam muito o consultivo, mas eles contratam o consultivo perto de um contencioso. Como é que é aquela relação que você me explicou que eu achei legal? Então, no Brasil não tem uma cultura de prevenção, né? É muito difícil alguém no escritório de advocacia, especialmente penal, falar, olha, a minha empresa está indo super bem, eu estou super feliz, mas eu quero tentar prevenir coisas. Eu acho que eu cometi um crime aqui, se puder dar uma olhadinha. Não, então, mas nesses casos... Já foi, né? Então, assim, tentar prevenir o cometimento de crimes não é uma cultura ainda que é implementada no Brasil. O consultivo do escritório, ele chega a partir de um ponto que os clientes acham que pode vir alguma coisa. Ou, naquele diz que me disse, olha, a tua empresa está sendo investigada. Então, o consultivo, ele parte do pressuposto que já temos alguma coisa, nós temos que descobrir o quê? Antes que a acusação descubra. Para que a gente já prepare os documentos, prepare a defesa de uma forma mais ampla e de uma forma mais alongada para que a gente ofereça um serviço melhor. Quando estoura alguma coisa, que são normalmente essas grandes operações, que saem na mídia, enfim, vira o caos, né, num primeiro momento, mas ao longo do tempo isso vai se acalmando. Então, estourou uma grande operação, o cliente te liga, a primeira coisa que você faz é encontrar o cliente, que, né, normalmente está preso. Então, você vai até a delegacia, vai até a Polícia Federal, enfim, para ver o que você pode fazer. Quando estoura essas grandes operações, são apreendidas celulares, documentos, enfim. E tudo isso a delegacia que vai colocar nos autos. Então, você fica em cima para ver se todas as regras ali da busca e apreensão foram cumpridas, enfim. E você acaba acompanhando, então, desde o início a operação. Às vezes o cliente é solto, às vezes não é. Se o cliente não é solto, você impetra habeas corpus, você começa a recorrer de todas as formas que você tem para comprovar que o teu cliente não é um risco em potencial para a sociedade se ele estiver solto, que ele não vai atrapalhar o processo, enfim. Posteriormente, a investigação vai se decorrendo, vão se juntando as peças ao inquérito policial, enfim. E, em certo ponto, vai chegar a ação penal, né? O Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual vai oferecer uma denúncia em face do teu cliente e vai delimitar, portanto, os fatos que ele está averiguando naquela ação penal. Então, a partir daí, a tua defesa vai ser estrita. Ela vai ser sobre aqueles fatos e exclusivamente sobre aquilo, naquela ação penal. Tem investigações, como, por exemplo, da Lava Jato, que foram divididas em diversas fases, que foram divididas em diversas ações penais. Às vezes, as pessoas respondem mais de uma ação penal decorrente da mesma investigação, mas os fatos são específicos.
A ação penal se desenrola, a atuação do advogado na ação penal eu acredito que seja bastante conhecida, você vai nas audiências, você faz peças, enfim, e no final vai sair uma sentença condenatória, espero que não, ou absolutória, né? Posteriormente tem diversos recursos para os tribunais de segundo grau e, em última instância, os tribunais superiores, né? Legal. Mas se você dar dicas, assim, de, por exemplo, alguns insights para quem é advogado mais iniciante, que está se posicionando, quais seriam os indicadores dos empresários ou das empresas no sentido de uma contratação? Porque tudo que você falou, puta, uma baita aula, é super legal, mas ele já contratou alguém. Digo assim, um passo antes. O que o advogado, por exemplo, pode começar a compartilhar em termos de informação para que gere no empresário aquela curiosidade. Olha, acho que isso pode estar acontecendo aqui dentro da minha empresa. Tem algumas coisas que vem em mente, assim? A primeira coisa que eu falei antes desse marketing, né, é a tua especialização. Não adianta nada você se especializar e não contar pra ninguém quem você é. Então, investir na tua promoção pessoal, né, em manter um perfil do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, Facebook, enfim, atualizado, e ali compartilhar informações que sejam de interesse dessas pessoas. Posteriormente, eu falei também do boca a boca. Então, a partir do teu primeiro cliente, a primeira pessoa que conseguir te contratar, você prestar um serviço de excelência para que ele vá para os outros amigos do círculo dele e comente, olha, aquela pessoa realmente é um bom advogado e me atendeu nesse caso dessa e dessa forma. Mas também tem o networking. Então, para o advogado iniciante, o que eu recomendo é o networking. Como você viu ali, eu sou participante da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB do Paraná. Tem diversas comissões, inclusive de temas específicos. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre inovação. Tem uma comissão específica sobre isso. Você vai falar, tá, mas é mais do mesmo, né? Mais teoria. Não, ali são diversos advogados que participam e assim... Nós somos pessoas, né, humanas ainda, então nós não conseguimos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, às vezes, a demanda de trabalho é tão grande que eu vou te indicar para alguém. Eu vou falar, olha, essa é a pessoa que eu confio. Então, o networking, ele faz com que isso seja expandido. Então, as minhas dicas principais são a especialização, a divulgação disso por diversas redes sociais, e o networking. É pelo networking que eu acredito que seja a melhor forma de ingressar nesse mercado de trabalho. E o que você comentou ali que aconteceram algumas causas que foram circunstanciais, que não foi tão planejado. O que exatamente aconteceu na tua carreira e quais são as principais dicas assim, que você daria para um advogado iniciante que também quer acelerar a carreira? A primeira coisa é fazer vários estágios durante o período da faculdade, né? O estágio é para aprender. Então, a lei de estágio, ela fala que você pode ficar numa empresa por até 2 anos. Veja, se você fica numa empresa por 2 anos, você não tem oportunidade numa faculdade de Direito que dura 5 anos, em tese, no período mínimo, de conhecer diversos locais de trabalho. Então, primeiro que você não vai nem saber do que você gosta de fazer. Então, ir para os estágios, ficar o tempo necessário para você aprender aquilo que realmente é importante, ver se é aquilo que você quer e sair. Fazer o máximo de estágios que você conseguir em diferentes áreas. Então, na faculdade eu gosto mais de penal, mas eu vou fazer estágio num escritório civil para ver se não é aquilo que realmente eu gosto de trabalhar na prática. E vice-versa. Então, eu fiz bons estágios, eu entrei num escritório, vi que não era aquilo que eu gostava, porque era um escritório civil, e a partir desse momento eu fui para o Ministério Público do Estado do Paraná como estagiária. No Ministério Público do Estado do Paraná, eu percebi que eu não queria fazer concurso público, porque era uma rotina que, para mim, era muito, muito pegajosa, assim, não era algo que realmente me encantasse. Isso é legal, né? Porque muita gente quer fazer concurso público, exatamente, mas nunca estagiou lá, exatamente. Né? Então, assim, já vai saber como é que seria. Era uma rotina bastante cansativa e bastante robótica, assim. Eu fazia a mesma coisa durante os 5 dias, durante as 4 horas que eu estagiava. Não era legal. Apesar que a parte financeira era bem remunerada, né? Por 4 horas de trabalho, eu ganhava, não lembro quanto na época, mas que era um bom salário na época. Sempre foi acima dos escritórios. Exatamente. Né? Ministério Público, mas tribunal. Mesmo ganhando de uma maneira satisfatória pra minha época, eu vi que não era aquilo que eu queria, então eu precisava mudar. Comecei a procurar estágios, e daí que entra a parte circunstancial, né? Na verdade, o Trouxíssimo Infone não estava contratando estagiários, e quem fez a entrevista pra entrar lá foi o Lucas Taylor. Olha Acabou só, que, por outras circunstâncias, ele não conseguiu entrar naquela época, na verdade, não foi chamado, ele entrou em outro grande escritório, e falou, olha, a minha namorada, na época, estava procurando alguma coisa, será que vocês não têm interesse? E eu entrei no escritório. Quando eu entrei no escritório, isso a doutora Nicole pode confirmar posteriormente, o escritório ele não estava na melhor fase, só que quando eu entrei, entrou uma grande operação.
que é a Operação Integração, não sei se vocês estão acostumados, que é das concessionárias de pedágio. Entrou a primeira fase dessa operação. Concessionária de pedágio, nós estamos acostumados, talvez a operação... Exatamente. Acho que eu peguei com esses dias isso aí mesmo, essa operação aí. E entrou essa grande operação, então... E a partir daí, a minha função no escritório se tornou essencial. Eu tenho algumas características de organização e de leitura dinâmica que realmente ajudam nessas operações que chegam para você com 300, 400 mil folhas de um processo e você precisa ler tudo aquilo meio rápido para poder operacionalizar a meio rápido, defesa. tipo 3 meses e meio? Assim, Não, tipo assim, você folhas? tem um mês para ler 400 mil páginas. Olha E só. você tem que dar um jeito. Então, você tem que saber onde você Tranquilo, vai ler, né? Tá na mesma ritmo dos nossos livros que a gente lê. Então, 52 por isso que eu falei que foi circunstancial. A partir desse momento, eu me formei dentro do escritório. Então, eu pleiteei também uma vaga dentro do escritório, que era onde eu queria continuar, fui efetivada. E, posteriormente, ao decorrer do escritório, eu me tornei sócia pela saída de outra integrante do escritório. Então, por isso que eu falo que foi mais circunstancial e fática do que realmente planejado. Eu não imaginava que eu iria estar trabalhando no escritório de Direito Penal e Econômico. Porque quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer concurso, eu queria ser delegado de polícia. Então, totalmente diferente, né? Não mas planejado. dá pra dizer assim que o cavalo passou pra todo mundo que tava ali. Você tava Exatamente, mais preparada exatamente. e correu mais rápido e conseguiu... Exatamente. Você levou a sorte de ter feito um bom trabalho, tá no momento certo. É sorte, oportunidade e mérito, você né? teve muita sorte de trabalhar muito duro nesse trabalho. Exatamente. Ainda nessa parte de carreira jurídica, que já era uma pergunta que a gente ia te fazer, tá? Para quem está nesse momento procurando entender, muita gente procura, inclusive, eu vi no YouTube quando estava fazendo a pauta aqui, carreira jurídica estratégia, carreira jurídica áreas do direito e tal. Conta um pouquinho de como foi essa questão do prêmio, né, que a gente citou aqui no começo, Marcelo no Champagnat, e qual foi a repercussão, se ele fez alguma diferença, se você recomendaria, tipo, vale a pena você disputar o prêmio, porque isso, na hora que você sai, faz uma diferença na carreira. A época de faculdade eu acho que é muito determinante, assim, para o sucesso da tua carreira. Lógico que ao longo do tempo você vai se aprimorando, vai vendo o que é realmente importante e o que não é, e acaba atingindo o sucesso. Mas a faculdade, ela delimita alguns campos que são extremamente essenciais. Então, o Prêmio Marcelino Champagnat, ele é oferecido para aqueles que são considerados os melhores alunos nos cursos daquele ano. Então, eu concorri, acho que era 4, 5 turmas na época, tanto de manhã como de noite, e eu, em tese, sou a melhor pessoa daquele curso, né? Então, o prêmio, ele te dá um acalento, assim, na alma, né? Você foi realmente reconhecida por 5 anos de esforços contínuos, né? Então, na faculdade, eu não fui aquela pessoa excepcional, não era que só tirava 10. Mas você não estava buscando o prêmio. Não estava buscando o prêmio. Lógico que sabia da existência do prêmio, mas achava que era impossível atingir. Tudo bem, legal. Vai ser por mérito meu mesmo. Mas nunca trabalhei visando somente isso, né? Sempre gostei de ir bem na faculdade, lógico, sempre fui uma boa aluna na faculdade, mas assim, não que eu só tirasse 10, né? Lógico que tem mais facilidade em algumas matérias do que outras, mas o meu desempenho acadêmico realmente era um pouco melhor, né? Só pra gente ter uma noção, assim, qual que era a média em termos de nota, pra ver se a pessoa que tá ouvindo e fala assim... 9,8. Não. É que varia muito ao longo da faculdade, né? Por exemplo, no começo são matérias mais gerais, assim, né? História do direito, filosofia do direito. Então, assim, eu não sou muito chegada nessas matérias, sabe? Essa é a parte mais gostosa. Então, assim, direito civil, eu não tinha afinidade com aquilo. Eu peguei final, não peguei DP, né? Não fiquei em independência, mas peguei final naquela matéria. Cara, eu tirei, tipo, 6. No primeiro semestre da faculdade, tinha ciência política, o professor adorava pegar a galera da DP no primeiro semestre, assim. Então, uma galera rodou. Mas eu fiquei por muito pouco em não pegar DP no primeiro semestre em direito civil. Pois é. Então, assim, mas ao longo da faculdade, lógico, daí tinha matérias que eu ia muito bem. Penal e processo penal era uma delas, porque eu realmente tinha uma afinidade com aquilo. Então, além de trabalhar com aquilo na prática na época das matérias, eu realmente gostava de estudar aquilo, né? Mas, assim, nada muito além. Não era só 10, não era só 9, tirava nota na média, pegava final às vezes, enfim. Mas o fato de eu nunca ter pego DP ajudou também. O prêmio... ele não tem ele tem o retorno financeiro, né, que eu ganhei uma bolsa, por isso que eu consegui cursar o meu mestrado na PUC, senão eu não conseguiria, é um curso caro, que eu não teria como pagar logo imediatamente que eu sair da faculdade, ou ele te possibilita uma pós-graduação. Veja que o mestrado e a pós-graduação já facilita você fazer networking. Então, aí você já vai ter um retorno. Você também já vai ter uma especialização bastante boa e numa instituição grande. Então, aí também já tem um retorno.
E assim, não é todo mundo que ganha o prêmio, né? Então, dentre os escritórios de Curitiba, quantos advogados que ganharam o prêmio? Quando o cliente vê isso, o que ele pensa? Eu vou escolher, sei lá, lógico, tem questões financeiras, enfim, mas se tudo for bastante parecido, eu vou escolher entre a pessoa que é a melhor daquilo que ela faz ou o outro. Eu vou no melhor, o né? resto tá tudo, o segundo lugar tá no outro já. Exatamente. Então, o prêmio acaba te dando algumas oportunidades. E academicamente também, porque isso que eu tô falando é retorno profissional, mas academicamente foi por ele que eu fiz o meu mestrado e foi por ele que várias portas se abriram. No mestrado, processo seletivo de mestrado, você entrega um projeto, né, daquilo que você quer pesquisar, mas você faz uma entrevista. Na entrevista eu já saía na frente, eu falava, olha, eu fui a melhor de todos. Então, algum diferencial eu tenho, então, né? Então, meus honorários vão ser o maior de todos também. Ou quem dera, né? Olha a lógica das coisas, né? Na hora de falar pro cliente, né? Você pode ter o melhor, mas paga um pouquinho mais caro, ou você pode ter... Qualquer outro. Por qualquer outro melhor. preço. Deixa eu te perguntar, ainda nessa questão de carreira jurídica, muita gente procura informação, quando a gente vai fazendo pauta, a gente vai vendo perguntas, assim, que a gente fala, nossa, caramba, as pessoas procuram coisas muito simples, né? O que você diria, e tem eu só fazer uma passagem rápida, que a gente entrevistou esses dias, até você não estava, a presidente da OPET, e ela contou um pouquinho, a gente perguntou para ela, assim, umas coisas tipo, por que todo mundo fala que os cursos de direito não ensinam, por exemplo, o aluno a se preparar para o mercado, não ensina marketing, né? É jogado no mercado e tem que se virar. E aí ela contou pra gente, falou, olha, na verdade tem um pouco do MEC e tem um pouco da própria cultura. A gente não consegue flexibilizar tanto, entrar nessas grades, a gente tem que cumprir algumas grades. Aí deixou mais claro pra gente o porquê daquilo não está sendo feito. Não que ela dissesse assim, a gente não faz e tá tudo bem. É difícil de encaixar tudo isso, essas caixinhas são difíceis, né? Sim. E aí foi legal porque ela tirou um pouquinho talvez daquela visão de que a faculdade, é como se as faculdades não soubessem que eles não, né, o mercado todo quer alguma coisa relacionada ao comercial, ao marketing, eles não dão. Não é bem assim, né? Ela explicou isso pra gente. Mas enfim, o que eu perguntaria pra ti? Quando a pessoa sai, né, que você foi de fato jogar no mercado, você contou já um pouquinho, puxa, eu fui lá e consegui uma oportunidade. O que as pessoas não sabem, né, ou enfim, a advogada que vai atuar no penal, que você hoje sabe, que você poderia compartilhar, assim, tipo, essa leitura dinâmica é um dos pontos que você comentou. Sim, eu acho que a primeira coisa no penal, assim, que é muito intimidadora é você lidar com um delegado de polícia, promotor, ambientes de penitenciária, delegacia. Não são ambientes agradáveis, gente. Ninguém gosta de ir numa penitenciária que as pessoas estão confinadas naquele espaço, elas não estão felizes por estarem ali e, em tese, praticaram fatos que são ilícitos. É horrível. Você sai de lá, parece que tem 3 espíritos no teu ombro, né? Uma energia super pesada, você sai cansada, você sai triste porque você tá vendo que a realidade ali não é aquilo que a lei prevê, enfim, vários condicionantes. Então, assim, a primeira coisa é uma comunicação. Chegar com um sorriso na delegacia, falar de uma maneira clara, não falar em termos jurídicos muito difíceis. Gente, ninguém fala data vênia enquanto tá falando. Você pode escrever isso, mas assim, se comunica de uma maneira normal, né? Você é um ser humano normal até então. Então, a comunicação é a primeira questão. E isso é natural teu ou você desenvolveu de alguma forma? Eu acredito que eu desenvolvi mais. Eu sou uma pessoa muito tímida, por sinal. Bem tímida, mas assim, ao longo da profissão você vê que você vai ter que ir superando isso aos poucos, né? A segunda questão é ler. Você tem que ler muito, seja livro para escrever as petições, seja o caso, efetivamente. Quem trabalha no penal econômico trabalha com grandes operações muito complexas, que são muitas folhas para ler, então você tem que ler aquilo. E se especializar. Se especializar é aquilo que é mais essencial. Tentar achar uma área de trabalho que efetivamente você gosta e ir a fundo nela. Então é isso que o nosso escritório oferece hoje em dia, né? Eu até te perguntar, dentro dessa especialização, a gente fala de oportunidades aqui muito no podcast, e algumas oportunidades relacionadas ao penal, me corrija se a gente estiver errado aqui, ou se faltar algumas delas. A gente vê mais por tráfego, por pesquisa. Uma delas, por exemplo, são os crimes virtuais. Não sei se ele entra exatamente nisso, mas é uma das coisas mais procuradas hoje. Aí tem o que a galera procura? Como achar advogado? Cara, tem muito crime, tem muita denúncia, muita gente tentando fazer denúncia por um crime virtual, sabe? Tipo, eu sofri algum crime, eu fui tipo golpe do WhatsApp, conta no Instagram assim, fake. Clonagem, exatamente. Cartão de Aí crédito. eu vi também, por exemplo, assim, os crimes ambientais estão ganhando bastante relevância, vários pequenos crimes ambientais. O que é um pequeno crime ambiental? Sistema financeiro. Isso que eu te perguntar, assim, você vê oportunidades, por exemplo, puxa, eu não consigo me especializar em tudo, mas vejo nos crimes virtuais dentro do penal aqui uma baita oportunidade. Tem isso mesmo ou não? Tem, mas assim, dificilmente você consegue ser um advogado que vai atender penal e civil
de uma maneira satisfatória para os dois. Então, a primeira especialização que você tem que fazer é escolher a área que você vai trabalhar. Dentro do civil, lógico, existem várias áreas, eu nem vou adentrar aqui porque não sou especialista. Sim. E dentro do penal também. Mas a primeira especialização que você faz, então, é ser penalista. Tá o penal no teu sangue. Você é criminalista de verdade. Então, você vai se especializar nisso. Então, você vai especializar a comunicação para os teus clientes, a comunicação com quem que você vai lidar. Você vai especializar a tua petição, você vai especializar nas leis, enfim. Essa é a primeira especialização. A segunda especialização, ela pode ser feita de maneira factual. Então, vai chegar um caso no meu escritório sobre crimes virtuais. A partir disso, eu vou me matar de estudar para achar uma solução para aquele caso. Ou você pode ir fazendo estudos aleatórios para atender aqueles casos que irão chegar. Então, o nosso escritório funciona mais dessa forma. Eu me especializo em algumas áreas, eu não consigo me especializar em tudo, como você falou. Eu fico pronto. Mas quando chega algum caso específico, entendi, eu vou a fundo. Então, você falou ali dos crimes ambientais e dos crimes virtuais. É nesse ponto que a sociedade precisa se desenvolver. Nós estamos cada vez mais virtuais, cada vez mais usando a internet para tudo, então é óbvio que vai ter uma maior ocorrência de crimes virtuais. Então, é uma boa área de estudo. Os crimes ambientais, hoje em dia existe muita fiscalização em cima disso. Então, lógico, crimes ambientais sempre existiram. Talvez não eram tão fiscalizados ou talvez não eram entendidos como crimes. Hoje em dia, realmente é uma área muito grande de atuação e que precisa de advogados especializados. Mas é interessante, só comentar assim, que o fato de você... São dois momentos, né? Tipo, a Vanessa hoje no escritório, ela não pode se especializar mais, porque às vezes não dá tempo. Mas ela tem uma base que permite, toda vez que chega um crime, né, diferente, talvez, daquilo que você já atuou, eu imerso naquilo, né? Faço uma imersão e me torno, de certa forma, uma especialista naquele assunto. Exatamente. A pessoa que não está advogando ainda, ou que está procurando uma oportunidade, ela pode fazer o efeito contrário. Ela olha, por exemplo, o crime virtual. Pô, já sei que tem muita gente procurando. Legal. Então, vou, de alguma forma, emergir naquilo antes mesmo, né? Se ela já tem uma pós, enfim, como você bem colocou, e vou começar a expor isso no mercado. Isso pode ajudar ela, né? Exatamente. Um escritório que está olhando para aquilo e fala, pô, que bacana, eu já vi você ou o próprio cliente, se pronunciando sobre isso. Você faz um artigo, faz um texto nesses sites jurídicos, ou um artigo acadêmico, realmente. Quando a pessoa jogar o seu nome no Google, ela vai ver sobre o que você escreve. Eu tô com um problema virtual. Se essa pessoa já escreveu um artigo sobre isso, é sinal que ela tem uma maior especialização do que outros que não escreveram. Então, eu vou procurar ela. Ela não trabalha em nenhum escritório. Sei lá, vai entrar em contato pelo Instagram, vai entrar em contato pelo Facebook, pra ver se a pessoa pode ajudar, né? Sim. O Kael até comentou, né? Ele fez um artigo super legal sobre carros autônomos, né? E a questão... Que ele se antecipou, na verdade. Ele se antecipou. E aí ele foi convidado para dar uma palestra, porque ele era o único que tinha falado sobre aquilo aqui no país. Quando foram procurar artigos, só tinha dele. Mas era curioso. Tá bem isso que a gente falou, assim, eu vou me antecipar um assunto, não necessariamente vou trabalhar com aquilo, mas acabou. Uma coisa que eu ia te perguntar, que acho que é sempre interessante escutar assim, de criminalistas, é assim, você sempre tá numa linha, não vou dizer linha tênue, mas se defende o direito, mas a pessoa eventualmente pode ser uma criminosa, enfim. Sim. Então eu queria te perguntar como que você lida, em que situações assim, como é que você encara isso? Né? Essa parte, digamos, de relação, não chamaria de ética, mas é uma relação, sim, né, sim. uma linha tênue. E se tem casos, assim, tipo, que a pessoa vem pra você e fala assim, doutora, será que você consegue me ajudar a organizar uma questão aqui de uma empresa lá nas Ilhas Virgens, porque eu tenho uma situação aqui que pode estourar daqui uns meses? Como é que você vê isso? Primeiro, todo advogado fala a mesma coisa, né? Toda pessoa merece o direito de defesa e ela tem direito a esse direito, então eu vou trabalhar para que isso seja efetivado. Então, a primeira coisa é jogar o jogo pelas regras que já estão previstas. Então, fazer com que o processo penal realmente seja efetivamente respeitado. Mas tem clientes que realmente chegam e falam, olha, eu cometi tal coisa, então, né, vamos lá. E eu trabalho sabendo que a pessoa cometeu fatos errados. Então, assim, lógico, é muito mais distante, por exemplo, alguém falar e chegar assim, falar para mim, olha, eu fiz tanto de lavagem de dinheiro. Você não consegue pensar tanto nas consequências da lavagem de dinheiro. Lógico, existem várias consequências, mas é mais distante. É diferente da pessoa chegar e falar, olha, eu matei a tal pessoa. Minha sogra, matei minha sogra. Você vê que é uma pessoa, né? Poderia ser você. Vai saber se não próximo, vai ser eu o próximo. Então, assim, tem vezes que realmente você bate, mas aquela questão de jogar o jogo pelas regras que já estão previstas é muito importante. E fazer terapia, né, gente? Porque tem vezes que só isso resolve, né? Muito bom. Mas acho que todo ser humano que tá vivo precisa fazer terapia, na verdade. Todo mundo, exatamente. Mas trabalhar essas questões específicas, assim. Inclusive, eu já trabalhei questões que eu falava, olha, eu realmente tô com dificuldade de atuar para esse cliente porque eu achava que ele merecia ser punido. Talvez isso vá influenciar no meu trabalho.
Não, mas veja, é a tua profissão, né? Autoconhecimento, Chega a ser Exatamente. demandada para prevenção, mesmo sabendo que a pessoa cometeu um crime, tipo, olha, eu cometi, pode ser que daqui a alguns meses essa operação deflagre aqui, vamos organizar a casa já, assim? Então, é que depende, né? Se ele já cometeu o crime, não que a gente vai encobrir alguma coisa, né? Até mesmo porque se as autoridades já estão cientes, não vai ter efetividade, né? Sim. Mas eu posso prevenir outros crimes, né? Então, eu cometi lavagem de dinheiro. Bom, agora vamos tentar, então, não cometer mais nada, né? Então, você previne nesse aspecto. É nessa área que entra muito compliance e esses setores que são específicos para prevenção de delitos. Não é porque exista uma área de prevenção que a pessoa não vai cometer crimes, mas, em tese, é para ela cometer menos Não, crimes, é né? bizarro, né? Não lembro quem que a gente entrevistou aqui que tinha especialidade nessa parte de tributária internacional. Lembra que foi recente, hein? Umas 2, 3 semanas atrás? Um pouco mais. Não lembro. Daí ele falou que muitas vezes, assim, o diretor pode ser imputado por alguma coisa penal, mas às vezes não necessariamente foi por um ato doloso dele ali, né? Sim. Então, tipo, isso é uma prevenção também que pode acontecer, né? Exatamente. Tipo, cara, você não sabe, mas isso que você tá fazendo pode ser considerado um Aham. crime por causa dessa Sim, interpretação aqui, né? E às vezes a pessoa finge que não sabe, né? ela fecha os olhos e fala, não, vou deixar fazer. Então a gente pode falar, olha, não, isso é crime, tá? Se você for pego fazendo isso, você vai ter tal consequência. E muitas dessas pessoas, realmente, elas não sabem que estão cometendo crimes. As legislações, principalmente nessa parte tributária, elas são muito específicas. Então, às vezes, você faz uma conduta realmente não sabendo que aquilo está previsto como crime. Quando você contrata um advogado especializado, ele vai falar, olha, você não pode mais fazer isso. O que você já fez, já fez. Vamos torcer para não descobrirem, ou se descobrirem, a gente vai te defender. Mas, daqui pra frente, você já sabe que isso é crime, então você procura evitar ou não faz, né? Às vezes também a pessoa acha que é só uma questão civil, né? Tipo, se eu Sim. roubei, tudo bem, se descobrir eu devolvo. Eu roubei, mas todo mundo rouba. Tipo... É, que fazer? não cola essa, né? Né? Mas As às vezes ele não consequências são sabe bem que é maior, piores. às vezes, o penal e tudo Sim, mais. sim. Né? Faz É sentido. legal. Vanessa, deixa a gente entrar no último bloco aqui, o papo tá bem legal, que a gente vai falar sobre marketing jurídico ou marketing digital para advogados, né, que alguns também usam desta forma, mas exclusivamente no direito penal. Você até citou nos bastidores aqui que o teu cliente é extremamente tradicional, né? Sim. O que vocês fazem hoje para divulgar, né, se vocês divulgam alguma coisa, ou se você vê alguém, por exemplo, no escritório grande, ou alguém que faz Sim. muito bem feita essa divulgação, como é que vocês lidam com essa questão do sigilo versus eu tenho que compartilhar um pouquinho também, se você citou alguns detalhes, né? Mas o que você poderia falar do ponto de vista de marketing? O cliente do penal econômico, ele é extremamente tradicional. Então, é difícil de acreditar que quando ele vai no Instagram e aparece no escritório da advocacia, ele vai falar, nossa, realmente, acho que eu tô precisando de escritório e vou atrás desse que apareceu no Instagram por estar impulsionado ou patrocinado. É muito difícil a gente acreditar. Pelas incursões que a gente fez no marketing jurídico, isso não traz muito retorno aos nossos clientes, porque justamente eles são extremamente tradicionais. Então, o principal marketing de escritório, como eu disse, é o boca a boca, é a indicação, é isso que a gente faz, a gente presta um serviço bom para ser indicado. Mas existem outras possibilidades no marketing digital, né? Instagram, Facebook, ou LinkedIn, você revelar algumas informações. Então, atuação em operações sem revelar, por exemplo, nomes, algumas informações que são sigilosas, mas você fala, olha, existe tal operação, ela se trata desses crimes e é nisso que eu atuo. Isso não viola nenhuma das regras de publicidade da advocacia. Ou tratar de decisões dos tribunais superiores, falar, olha, o STJ decidiu dessa maneira. Veja, se eu estou atenta às decisões dos tribunais superiores, é sinal que eu posso aplicar isso à defesa dos meus clientes. Se eles estão vendo que eu estou compartilhando essas informações, é sinal que eu estou me especializando e é sinal que quando ele for me contratar, eu vou prestar um bom serviço. E além disso, a partir do momento que o cliente entra em contato, você tem que vender aquele produto para o cliente. Então, apresentar uma proposta bonita, com visual law, uma proposta que seja fácil de entender, com imagens. Marketing interno, assim, né? Exatamente, até a reunião da maneira que o cliente quer te encontrar vestido. Talvez não seja a maneira que você queria estar, porque todo mundo queria estar de moletom e pijama, mas não dá. Então, e da forma que o cliente quer te encontrar, falar de uma forma não muito difícil e, principalmente, explicitar que você vai resolver o problema. Não adianta eu chegar lá e falar, nossa, eu sou mestre, eu tenho tais especializações, tenho um escritório de tantos anos, e não falar como que eu vou resolver o problema dele. Não interessa pra ele se o escritório tem 30, 40, 50 anos, se eu não resolver o problema efetivo dele. Então, o contato eu acredito que seja mais realmente, para clientes tradicionais, por indicação. Mas a partir da indicação, você tem que fazer um marketing para vender os teus serviços, né? Bem legal. Só que você tocou num ponto ali que é sobre... Eu até diria que dá para separar em dois momentos aqui, né? O momento
Vanessa atuando novamente, e a Aham. Vanessa, se ela não estivesse no escritório, né? Como se a gente Sim, estivesse falando sim. com os advogados iniciantes, acabaram de se formar e querem clientes. Aham. Então você citou um ponto que a gente bate bastante aqui, que é, por exemplo, saíram causas, saíram decisões na STJ. Aham. Legal. Pega essas decisões e comenta sobre elas, mesmo que não sejam Exatamente. causas Dá seu suas. tapa, né? Sim, com Né? E certeza. aí você, obviamente, tenta relacionar aquelas decisões com, eventualmente, alguns, sei lá, efeitos que possam acontecer em determinadas empresas, determinadas pessoas. Exatamente. Sobre aquilo. É uma das formas de você conseguir criar posicionamento. Porque passa a sensação, quando você comenta, o que acontece muito que os advogados eles pegam na íntegra, a decisão XYZ, daí ele vai lá e publica. Sim. Isso não é legal, porque... Ninguém vai ler. Você está transferindo sei lá, uma autoridade de um canal. Eu peguei uma matéria do Migalhas que eu achei que foi legal Sim. e transferi. Simplesmente publiquei. Isso não vai te ajudar em Aham. nada. Mas se você comenta os efeitos, ou até mesmo a visão contrária, olha, infelizmente, com essa certeza. decisão aqui, ela vai, contrária, vai prejudicar empresas XYZ ou pessoas que estão fazendo esse tipo de abordagem, esse tipo de ação Sim. aqui, isso pode ser bem prejudicial. Agora, deixa eu te perguntar, a gente até falou um pouquinho nos bastidores, o que você vê em termos de posicionamento, o que você recomendaria? Supondo que a Vanessa não está mais no escritório, Aham. está começando. Como é que você faria o teu marketing hoje, pensando como advogado iniciante, para criar essa base Autônoma, de né? para conseguir fazer com que as pessoas viriam? Saindo da faculdade, eu entraria em uma especialização, não pararia de estudar. Quando você para de estudar, é muito difícil você retornar. Então, entra numa pós, nem que seja bem geral, aquelas que não abrangem nenhuma matéria específica, mas pelo menos para você continuar inserido. Com a tua inserção nos estudos novamente, você vai ter 2 benefícios, né? Você vai se especializar em alguma coisa, então você vai poder produzir material sobre isso. Então, artigos, matérias, entrevistas, e também analisar as decisões, enfim. Você vai poder produzir conteúdo sobre isso. E você vai ter um networking. Então, é a partir desse networking que as pessoas vão começar a ver que você é um bom aluno nessa pós-graduação, que você está tentando ingressar no mercado de trabalho e vão começar a te indicar. A partir do primeiro cliente que você faz, você presta um bom serviço e você começa a divulgar os serviços, então, que você está prestando. Porque até então você não presta nenhum serviço. Você não sabe, em tese, como que vai atuar perante a advocacia. A partir desse primeiro serviço, você vai extrair tudo desse primeiro serviço. Você vai publicar, você vai ir atrás, você vai divulgar, você vai nas reuniões falar, olha, eu advoguei para tal pessoa, então ela pode me indicar. Lógico, né? Se isso não for sigiloso. Então, é a partir disso que você vai fazer o teu mercado de trabalho. E vai divulgar isso nas redes sociais. Não adianta nada você fazer todo esse trabalho e não divulgar. Então, vai fazer um tutorial de Canva, vai fazer publicações bonitinhas, pode fazer vídeos curtos, pode divulgar no WhatsApp, enfim, você tem que falar para as pessoas isso que você está fazendo. E quando a pessoa jogar o teu nome nas redes sociais, no Google, enfim, ela vai falar, nossa, realmente essa pessoa está aparecendo. A forma de divulgação que você recomendaria é a pessoa aparecer mais assim, ou escrever mais texto e dividir o conteúdo, ou faz um review ali do que aconteceu? Ela pode escrever textos, mas ela pode divulgar isso nas redes sociais, né? Então eu escrevo um artigo. Se você entrar no meu Instagram, na verdade, é mais sobre publicações, enfim, do que eu faço, do que fotos e essas coisas. Porque as pessoas precisam saber, elas não vão saber se você escreve um artigo, manda para uma revista, a revista publica e tá, ninguém fala. Você precisa divulgar, porque as pessoas vão ler e vão ver que você faz realmente um bom trabalho, né? Disso que você já fez, assim, incluindo Instagram, LinkedIn, teve algum resultado direto, assim, até para as pessoas saberem, você não vai ter resultado direto, mas é um branding, é indireto. O cliente já comentou, que viu, coisas assim ou não? Os clientes são muito tradicionais, né? Então, dificilmente eles vão comentar, tipo, nossa, vi o teu Instagram e realmente você publicou lá, gostei, se aplica a mim. Mas você vai ter networking. Pelo networking, o Instagram já me deu muitas oportunidades. Eu acredito que alguma delas, inclusive, são exclusivamente por conta do Instagram, de participação de eventos, de divulgação do teu material que você está escrevendo, enfim. E isso traz um networking, o networking, consequentemente, vai te trazer clientes. É incalculável, né? Quanto você consegue alcançar quando você tem autoridade, né? Porque você acaba sendo indicado por pessoas que você nem conhece, né? Tipo isso, assim, exatamente. Olha, eu não conheço, eu nunca tive o caso criminal, mas eu acompanho uma doutora lá no Instagram que ela parece ser top. Acontece muito? Sim, é a mesma coisa de você ser, sei lá, muito rico e você não ter um carro legal. As pessoas não vão saber que você é rico, não tem problema se essa é tua atuação na vida. Mas veja, as pessoas não vão saber que você é rico, é a mesma coisa. Eu sou uma boa advogada, mas eu não divulgo pra ninguém. Como é que as pessoas vão saber, né? Elas não têm como adivinhar. Por isso que o Guilherme só compra esse carrinho baixinho de 2 lugares, sabe? Né? Pra todo mundo saber mesmo. Mas é legal a tua linha de raciocínio, porque mesmo a gente perguntando de maneiras diferentes, sempre segue aquele padrão, né? Puta, estudo, e o fato de você citou a especialização, da especialização você já pode fazer um marketing ali. Sim. Tem gente que faz
especialização, mas acaba não fazendo nenhum conteúdo, dando opinião, por exemplo, sobre aquilo. Exatamente. Dê a sua opinião a partir da especialização, porque aquilo vai te diferenciar na especialização como um todo, e depois comece a falar sobre aquele assunto abertamente, aí comentar sobre decisões, enfim, E veja, coisas do só gênero, desculpa te né? Bem legal. interromper, mas é muito importante a tentativa, né? Eu vou tentar 15 vezes e eu vou ter sucesso em uma, mas eu tô tentando. Então eu vou tentar 15, vou ter sucesso em uma, eu vou tentar 20 e vou ter sucesso em duas. Vai tentando. Publicação, contato, participação em eventos, tem que tentar tudo. Na época de mestrado, principalmente, né? Você tem que cumprir uma tabela complementar, com publicações, participação em eventos, assim. Você tem que tentar tudo. Às vezes vira tudo e fica coisa demais. Aconteceu já isso várias vezes comigo, que realmente vai virando igual cliente, né? Você vai fazer 15 reuniões, vai virar uma, às vezes vira as 15. Então você depois vai procurar como vai cumprir, No né? final das contas, você tem que olhar numa amostragem grande, né? Pô, as primeiras 15 talvez não fecharam nenhum negócio, mas aí da 15 a 20 fechou todas. Pô, não Exatamente. Então é tentativa, né? Não Faz dá pra sentido. desistir na primeira que você leva o não, né? Muito Bem bom. legal, bem legal. Vanessa, obrigado pela aula, sensacional. Acho que você abordou bom. várias questões super importantes aqui. Para quem é penalista ou está tentando aí se tornar uma autoridade, né? Para quem está estudando ou para quem já está atuando. Exatamente. Foi bem legal, vários insights que a gente nunca tinha ouvido por aqui. E agora que elas bem brigam com bacana. os vizinhos lá, você pode estar protegido, né? Pode continuar tranquilo. Deixa eu te pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando aí, dizer como é que as pessoas te encontram, por onde você gosta de ser encontrado nas redes sociais também. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, LinkedIn ainda não sou muito adepta, mas vamos lá. Pelas redes sociais, então meu nome é Vanessa Assunção Ramos, é assim que eu posso ser encontrada, no Vanessa site do com escritório. W, né? Exatamente, Vou Vanessa colocar com na W. descrição do episódio aqui. O site do escritório é tkiadvogados.com.br, então também pode encontrar nossos contatos por lá, enfim. Muito bom. A mensagem eu acho que eu diria é que é super importante a gente ter networking, gente. É por meio do networking que eu cheguei aqui, agradecendo o convite já, e é por meio do networking que a gente chega em todos os outros lugares. Não, e agora que você passou pelo Tremindcast, né? Sabe que teu networking vai Nossa, ficar agora complexo, vai ficar ser complexo. agenda lotada. Eu já travaria o Instagram, assim, senão precisava ir abarrotar e tal. Bem legal. Vou Muito colocar na massa. descrição aqui tanto o teu contato, Vanessa, quanto do escritório, porque é um pouquinho mais complexo de entender aqui a pronúncia, né? Aham. Tá tentando ajudar Trauchinski Mufones. Mas se Isso. botar Mufone Advogados já aparece. Se colocar TKI Advogados já aparece. TKI Advogados. TKI Boa, Advogados. já aparece, porque Muito não, bom. o nome não é tão comum assim, então não tem tantos concorrentes com este nome da Exatamente. advocacia. Eu conheço. E para você que nos acompanha, já sabe, se gostou aqui do podcast, compartilha com alguém, enfim, manda para aquele amigo que está tentando criar uma autoridade, construir aí uma base de clientes nesta área, porque certamente vai fazer a diferença na vida dele essas dicas que a Vanessa Muito compartilhou. bom. Faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu comentário, segue a Vanessa lá e, obviamente, se você atua em outra área do direito, também entre em contato com ela para parcerias, né, para tentar entender, eventualmente caia um caso para você e você não consegue atender, já sabe. Que a Se Vanessa você é um uma criminoso, leitura- não esqueça, né? Isso, Entre em contato com se ela. você é um criminoso também, obviamente, tá aí o contato dela para ela te ajudar. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Obrigada, gente.